Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vos fala Jacinto José Zinga e este é o meu, seu, o nosso canal Raiz da Inovação. Hoje vamos dar continuidade na nossa playlist eletrônica do básico ao avançado. Na aula passada falamos um pouquinho naquilo que diz respeito à introdução e à história da eletrônica. Também fizemos uma breve introdução sobre os registros. Mas nesta aula vamos dar continuidade nos conceitos que dizem respeito ao resistor e vamos também falar um pouquinho mais a fundo daquilo que são os resistores. E também, como não poderia ser diferente, nesta aula vamos ter uma pequena prática daquilo que diz respeito aos resistores. Então fica aí no outro lado para que possas aprender mais sobre os resistores. Vamos a isso. Então, já estamos aqui na nossa tela inicial, onde podemos ver o nosso tema. A nível de conceito, resistores são de facto componentes eletrônicos que possuem uma propriedade chamada resistência elétrica, ou seja, a quantidade de resistência que um resistor possui. A sua resistência nominal é medida em ohm. Podemos ver aqui a letra grega, ômega, não é? Que representa a medida, não é? A medida da nossa resistência nominal, não é? Que é o ômega. E possui e pode variar entre 0,1 ohm a mais de 22 milhões de ohms. Essa mesma resistência elétrica pode ser medida usando um equipamento ou diríamos um aparelho chamado ohmímetro, sendo esse ohmímetro normalmente encontrado nos multímetros. Então, este ohmímetro que estivemos a falar aí, normalmente é encontrado no multímetro. Os resistores podem ser simbolizados usando o método americano ou o método europeu. Então, como podemos ver aqui nesta imagem, aqui na primeira representação temos o resistor segundo o método europeu, não é? Segundo o método americano, e aqui na primeira imagem temos a representação segundo o método americano e aqui na segunda temos o método europeu. Ainda aqui na nossa lateral podemos ver várias outras representações dos diversos tipos de resistores, tanto no método americano como no método europeu. Mas para falar de resistores, não é? Certamente muitos de nós já olhamos para uma placa e vimos esses componentes que têm várias cores. Muitos de nós nos perguntamos o que é que são essas cores, o que é que essas cores representam. Então isso vamos saber agora. Código de cores. Como os resistores em geral são componentes muito pequenos, os seus valores não são marcados com números e letras, mas sim através de um código especial chamado de código de cores, tal como podemos ver aqui na imagem. Mas como é que é feita a leitura desse código de cores? Tal como podemos ver aqui nesta imagem, dependendo do número de faixa que o resistor tem, este código ou estes códigos têm um significado. Para o primeiro tipo, que temos 4 faixas, em que as duas primeiras representam os 2 primeiros dígitos e a terceira cor representa o número multiplicador, não é? Então, como podemos ver, cada dígito ou cada faixa representa um determinado número de acordo com a sua cor. Por exemplo, aqui nós temos que nesse primeiro resistor ele cor verde, que representa a primeira faixa. Então podemos ver aqui que o dígito seria 5. Depois a segunda faixa é azul. Então vemos aqui onde está a segunda faixa, de acordo com a nossa tabela, azul representa o número 6. E depois a terceira faixa é o amarelo, não é? A cor amarela na terceira faixa, não é? Na terceira faixa não, né? Aqui na faixa dos multiplicadores, por ser um resistor de apenas 4 faixas, representa a cor amarela
representa 10.000, ou seja, 10 capa. 10 capa, o que vai fazer com que nós percebamos que o nosso resistor já seria de quê? Já seria de 56 vezes 10 quilo, não é? Ou seja, estaríamos a multiplicar os 56 vezes 10, que já nos daria 560, vezes o 10 expoente 3, que corresponde à capa, não é? Mas ainda temos aqui a última faixa, que na verdade representa a tolerância. E vemos aqui que para prata, não é? Para essa cor, não é? Prata, seria a tolerância 10%. Na verdade, a tolerância seria acharmos 10% de 560 kg, não é? E poderíamos aumentar os 10% e diminuir. Aí teríamos uma faixa de valores que são admitidos para que seja um valor nominal desse registro, certo? Aqui no de 4 faixas a lógica é a mesma, só que o de 5 faixas, no caso, a lógica é a mesma. Só que aqui teríamos a primeira cor como o primeiro dígito, a segunda cor como o segundo dígito, a terceira cor como o terceiro dígito, já que na quarta cor é que seria o nosso multiplicador. E ainda teremos a última cor, que seria a nossa tolerância. Então, basicamente é assim que nós vamos saber os valores, não é, que representam o código de cor do nosso registro. Mas será que os nossos registros são apenas representados o seu valor nominal através do código de cores? Não. Então isso vamos ver aqui para os outros tipos de registro. Com os registros normalmente de fio, não é, que já são um pouquinho maiores, nós vamos ver que os seus valores nominais são mesmo representados no seu encapsulamento, não é? Podemos ver aqui como exemplos estes registros que tem aqui nesta nossa imagem. Ainda temos outro registro, por exemplo, o registro SMD, ou seja, Surface Mounting Device. E como podemos ver, são de facto registros de superfície. Estes são registros que ficam de forma rasa, então como podemos ver nessa imagem, nós já vimos nas nossas placas, registros com essa, ou seja, componentes com essa denominação, são de facto registros de superfície. Aqui já conseguimos ver que são também escritos já letras, não é, nesse tipo de registro, cuja a maneira de leitura também é diferente e também corresponde a uma determinada tabela. Ainda temos também os registros, o código de cor SMD especial. Aqui a diferença não é que na verdade estamos a falar do código EIA90. Na verdade aqui a diferença seria que além de letras também, além de números no caso, também teríamos letras para a representação destes mesmos códigos de cores. Mas como habitualmente vamos aqui apenas usar os registros que usam código de cor, então por isso só aprofundamos nessa denominação dos valores nominais de registros. Mas para falar de registro é importante que conhecemos uma lei muito falada no mundo da eletrônica, que na verdade trata-se da lei de Ohm, nome denominado assim com méritos aquele que foi um dos cientistas, não é, que deu um grande contributo para que fosse desenvolvida essa lei, que trata-se de George Simon Ohm. Mas para sabermos melhor a lei de Ohm, é importante que saibamos ainda aqui alguns conceitos importantes. Falou da tensão, mas o que é a tensão? A tensão, na verdade, é a força elétrica que provoca a tensão. É a força elétrica que provoca a circulação de corrente, não é? No caso, que faz as cargas elétricas entrarem em movimento. Ou seja, isso nós chamamos de diferença de potencial, DDP.
Na verdade, ela é representada pela letra E ou a letra U e é medida em volts, sendo que a quantidade de voltagem num circuito pode ser medido com um aparelho chamado voltímetro. E corrente, mas na verdade o que é a corrente? Corrente na verdade é o fluxo de cargas elétricas que se deslocam através de um condutor em resposta a uma diferença de potencial, ou seja, tensão. Ela indica a quantidade de carga que passa por um ponto de um circuito em um determinado intervalo de tempo. Na verdade, aqui a corrente é representada pela letra I e é medida em ampere, que é representada pela letra A, sendo a quantidade sendo quantificada a partir de um aparelho, ou seja, com um aparelho chamado amperímetro. Isso vamos ver lá também na prática. Mas o que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica e inversamente proporcional à corrente elétrica, tal como pode ser descrita nesta fórmula. Para aprofundarmos melhor daquilo que diz respeito à resistência, aquilo que diz respeito aos resistores, é importante também aqui falarmos sobre a segunda lei de Ohm, que na verdade essa lei se aplica mais para os condutores. Tal como podemos aqui observar, não é? A segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da sua secção transversal. Sendo importante saber que a resistividade é medida em um metro, o comprimento é medido em metro, em milímetro, e a área da sua seção transversal normalmente medido em milímetros quadrados, né? Milímetros quadrados. Tal como podemos ver, a resistividade, a segunda lei de Ohm é dada por essa fórmula, e podemos observar aqui bem a nossa segunda lei de Ohm. Tal como podemos ver aqui no nosso condutor, quando observamos o comprimento, também podemos ver aqui a área da sua secção transversal, não é? Da seção transversal deste mesmo condutor. Mas, ainda falando sobre resistor, é importante aqui também sabermos o conceito de agrupamento de resistores. Ou seja, num circuito, normalmente não vamos encontrar apenas um resistor, vamos encontrar mais do que um resistor. E esses resistores que ficam agrupados de diversas maneiras. Mas quais são essas formas de agrupamentos? Na verdade, essas formas de agrupamento essa forma de agrupamento nós chamamos de associação de resistores. Essa associação de resistores que podem ser normalmente em série, em paralela ou de forma mista. Mas vamos lá ver do que eu estou a me referir. Ok. Associação série. Neste tipo de associação, a corrente elétrica é a mesma em todos os pontos. Já a tensão sofre uma queda, não é? Já a tensão sofre queda. No caso, em cada resistor que nós tivermos, vamos ter uma queda de tensão. A resistência elétrica é o somatório de todas as resistências, ou seja, do valor nominal de todos os resistores que nós tivermos no nosso circuito. A nível de fórmula podemos ver aqui, não é? Também já que falamos de outro conceito, que estamos a falar da lei de Kirchhoff, que vamos ver um pouquinho mais lá para frente, mas por enquanto vamos lá fixar que a corrente elétrica é a mesma em todos os pontos, a tensão vai ser o somatório de todas as tensões, de todas as quedas de tensões, a resistência total vai ser igual ao somatório de todas as resistências do valor nominal de todos os resistores. Não é? Podemos ver aqui também que ainda se aplica a primeira lei de Ohm para sabermos a corrente elétrica em cada ponto, e ainda também isolando a tensão, podemos saber a queda de tensão em cada
resistores, certo? Mas vamos lá perceber como é que funciona isso. Como é que seria na prática, assim de forma ilustrativa. Na verdade, tudo começava tal como podemos ver aqui no nosso circuito ao lado, não é? No circuito ao lado, tudo começava com a energização do nosso circuito, não é? E aí a corrente começaria a fluir. Então, como podemos ver, vai passar a corrente que sai da fonte, vai para o nosso resistor, a tensão continua a ser a mesma, depois passa pelo resistor, a resistência continua a ser a mesma, mas aqui teríamos já uma queda de tensão, tal como podemos ver, aí a tensão passou a ser apenas 2,8 volts, mas a corrente continua a ser a mesma. Então a corrente vai continuar a fluir até chegar passar pelo outro resistor. Podemos ver que a tensão aqui passa a ser de 6,18 volts, não é? E aí ele volta novamente para a parte negativa da nossa fonte, não é? Então basicamente assim seria o funcionamento de um circuito em série. Mas no circuito paralelo, nesse circuito paralelo, a tensão elétrica é que é a mesma em todos os pontos, não é? Já a corrente elétrica é que vai sofrer aqui uma queda, não é? É que vai sofrer aqui uma divisão, tal como nós normalmente dizemos. Ainda é importante também salientar que a resistência elétrica total é a soma de todos os valores, não é? Não. Aqui não é a soma de todos os valores. Aqui ele é a resistência elétrica total, ou seja, o inverso da resistência elétrica total é igual ao somatório do inverso de todas as resistências, não é? Os resistores, dos valores de todos os resistores. Vamos ver aqui isso em nível de fórmula. Tal como podemos ver aqui, a corrente que vai ser o somatório e aqui a tensão vai ser igual em todos os pontos. Mas já aqui a resistência elétrica não é total, o inverso da total é igual ao somatório dos inversos de todas as outras resistências, não é? Também podemos ver aqui, não é? A corrente em cada ponto vai ser igual a quê? Vai ser igual à resistência total, não é? Naquela malha, a resistência total só naquela malha, não falo especificamente da resistência total no circuito. Para esse circuito que nós temos ao lado seria a resistência total do circuito. Mas aqui é importante salientar que essa resistência total que eu coloquei aqui é a resistência total para numa determinada malha. Então seria a resistência total nesta mesma malha vezes a corrente total, que na verdade no caso era só dizer a corrente total no circuito, não é? Porque já sabemos que a corrente vai ser a mesma em todos os pontos. Isso dividido pela a resistência do resistor em questão. Aí nós estaríamos a calcular o que? Estaríamos a calcular a corrente ou seja, que passa naquele resistor, certo? Então, como podemos ver também de forma ilustrativa aqui, tudo começa com a saída da corrente, não é? A corrente sai da nossa fonte e ela vem passando por onde? Pelo nosso primeiro resistor. Só que aqui podemos ver que a corrente já sofreu aqui uma divisão, não é? Então, como podemos observar, nós temos a corrente a ser dividida, isso de acordo com os valores dos nossos resistores, mas a tensão vai permanecer a mesma. Olha, podemos ver que a tensão continua a mesma, mas a corrente vai continuar fluindo. Podemos ver que a corrente para cada divisão continua a ser a mesma desde o princípio, mas elas neste ponto, não é neste ponto aqui, vão se encontrar e voltar a ser a corrente inicial, certo? Como podemos ver, a corrente de entrada é que vai também estar na nossa saída. Então basicamente é assim que funcionam os nossos circuitos em paralelo. E agora, na prática, será que vamos encontrar em circuitos normalmente os paralelos em séries? Não, normalmente em circuitos mais complexos, o que nós vamos encontrar são a associação mista, que na verdade trata-se de encontrarmos a associação série e a associação paralela de forma combinada. Para esse tipo de circuito que fizemos normalmente,
não é? É analisá-lo de forma separada, ou seja, analisar a parte série e analisar a parte paralela. Também é importante dizer que temos já diversos métodos, não é, de análise que nos ajudam a simplificar a análise, não é, destes mesmos tipos de circuito. Aqui podemos ver um exemplo de circuito misto, tal como podemos ver essa resistência aqui está em série, mas aqui temos duas resistências em paralelo, não é? No caso, esse resistor, essa resistência não, esse resistor em série e outros resistores, como podemos ver, também está em paralelo. A esse circuito chamaríamos de circuito misto, ou seja, associação mista. Também aqui podemos observar, não é? Podemos observar que chegamos à nossa prática. Mas aqui a nível de prática, o que a gente vai ver é de facto os nossos simuladores. Já agora adianto dizer que aqui nessa parte, não é? Que aqui nessa parte, na nossa descrição vai estar o link do nosso, o link onde vocês vão encontrar todos os programas que nós vamos utilizar para esta aula. É só vocês clicarem lá na descrição no link, baixarem todos os programas, todos os softwares que a gente vai usar e depois fazerem a instalação. Na verdade, a instalação é só avançar. É por isso que nós vamos ensinar aqui como vamos fazer a instalação. Vocês vão entrar para o Mediafires, onde vão encontrar aqui o FreeSync. Eu vou vos mostrar o FreeSync. Vão encontrar o Multisim. Também vão encontrar aqui o Proteus. Na verdade, são alguns dos sistemas que nós vamos usar aqui nas nossas aulas. Mas como é que é o FreeSync? Eu vou aqui no meu computador. FreeSync. Abrindo o FreeSync. Na verdade, eu gosto muito do FreeSync porque ele é interessante para nós fazermos as montagens das nossas placas de teste. Porque de facto a gente vai usar aqui algumas placas de teste, não é? Então é importante aqui o FreeSync para vocês poderem fazer aqui as vossas simulações. Usar o FreeSync não é difícil, porque o que vocês vão fazer será basicamente só tirar os componentes que estão aqui nessa dashboard, não é? E incluir. Temos aqui vários componentes, dos mais avançados aos mais simples, não é? O que vocês vão fazer será apenas tirar os componentes desta dashboard, não é? Tirariam os componentes desta dashboard, por exemplo, tiro aqui este capacitor da dashboard. Vou tentar aqui procurar também mais outros, né, da dashboard e afixar na vossa placa. Mas na verdade o meu grande objetivo de abrir o FreeSync seria para basicamente vos mostrar ou vos ensinar como é que essa placa funciona. Na verdade chamamos essa placa de teste ou placa de ensaio. Esta placa tem duas partes. Uma parte que é a parte de alimentação, onde o contato entre esses orifícios que vocês podem ver aqui seria na horizontal. Quer dizer que todas as faixas que eu estou a passar por cima têm contato. Só essas daqui de baixo. As de cima também teriam contato. O mesmo para o lado daqui de baixo. Já aqui, que nós chamaríamos ela de área de trabalho, os contactos são na vertical. No caso, seria contato de forma verticalizada, não é? O que vocês poder fazer é colocar o componente, não é? nos devidos orifícios e aí poder fazer a interligação. Mas instalem lá o FreeSync para que nós nas próximas oportunidades possamos explorar mais aqui o nosso FreeSync. Também outro ambiente que nós vamos usar é o Proteus. Instalem o Proteus
Vou aqui no Proteus. O Proteus já está abrido. Já tinha aí um projeto que de facto estava a trabalhar, mas eu vou preferir abrir novamente o Proteus. Janela aqui no Proteus. Olá, 3. Não é? E diferente do fletching que a gente podia apenas poder visualizar, não é? O que nós estamos a montar no Proteus, nós já conseguimos simular aquilo que a gente está a montar, não é? No caso, se nós queremos colocar um componente aqui no Proteus, nós podemos ver aqui um ambiente do Proteus, onde nós temos um montão de aba, mas a princípio o que nos interessa seria esta aba aqui, ou seja, Component Modes. Aqui nós podemos procurar os componentes que nós estamos à procura. Por exemplo, posso vir aqui em pé, né? em pé e pesquisar resistors, não é? Vou pesquisar aqui na res, como podemos ver apareceu o resistor, então se eu dou um OK, aí vou ver que eu já tenho aqui um resistor. Está no método europeu, né? Tenho aqui um resistor, nesse podemos editar o seu valor. Além de resistores, podemos colocar mais outros componentes, mas basicamente esse é o Proteus que também vamos usar em algumas aulas. Mas aquele que será um dos nossos melhores sistemas que vamos usar é o Multisim. Eu adoro o Multisim. Eu adoro muito o Multisim. Na verdade, uma grande vantagem que eu vejo do Multisim em relação ao Proteus seria que o Multisim tem aparelhos muito reais. Todos os aparelhos que nós encontramos no laboratório nós podemos encontrar aqui no Multisim de forma realista. E para tu trabalhares com Multisim, tu deves realmente saber manjar com essas máquinas, senão podes que não vais conseguir usar o Multisim. No caso, tal como Proteus, podemos ver aqui alguns componentes básicos, não é? Esse é o ambiente do Multisim, podemos ver aqui alguns componentes, basta clicar no mesmo que vamos poder colocar estes componentes no nosso circuito, não é? Podemos ver aqui algumas máquinas também, por exemplo, este osciloscópio, ok. Temos aqui esse multímetro, como podemos ver, com todo o layout conforme seria na prática. Primeiro, para trabalhar com ele, eu devo liguei, devo fazer todas as configurações possíveis, não é, para mim trabalhar com o meu multímetro, como se estivesse a trabalhar mesmo na prática. Mas basicamente esse aqui é o nosso Multisim. Multisim tem diversas funcionalidades extremamente importante para aquilo que será as nossas simulações. Já na próxima aula vamos tentar colocar mais a mão na massa, né? Vamos tentar colocar mais a mão na massa, mas gostaria também de vos apresentar aqui já na prática alguns dos materiais que por acaso já conseguimos observar aqui na nossa parte teórica. Já estamos aqui na nossa bancada, não é? E aqui já estamos com uma placa de ensaio, não é? Tal como já disse, aqui é a parte de alimentação, onde a conexão é na horizontal, e aqui a área de trabalho, onde a conexão seria na vertical. Temos aqui um resistor, tal como podemos ver, que tem o código de cores, não é? Na prática. Mas na próxima aula vamos poder manjar com esses registros, vamos poder comprovar a primeira lei de Ohm, vamos poder comprovar as teorias que vimos nas leis de comprovar nas associações em série, em paralelo, mas isso mesmo vamos poder ver já brevemente na próxima aula. Então, basicamente assim foi a nossa aula, onde podemos observar alguns conceitos teóricos. Também fomos aqui um pouquinho naquilo que diz respeito à mão na massa, falando mais sobre os aparelhos, falando mais sobre os componentes, falando mais sobre os sistemas que nós vamos usar nessa nossa playlist. Já sabes, vai na descrição, instala todos esses programas que vão encontrar a partir do link que vocês vão acessar do Mediafire, para que tu possas ter um bom acompanhamento dessas nossas playlists. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Opiniões sobre a aula, já sabe, pode deixar aí nos comentários, para que nós tenhamos
uma boa interação. Já sabes, não esqueça de dar um like para essa aula, não esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp, a partir também do link na descrição, me seguir no Facebook, no Instagram, no TikTok e todas as nossas redes sociais por Raiz da Inovação. Nos vemos até a próxima aula.